Aqui todo mundo já está vendo aí a nossa tela inicial, aula síncrona, dia 13 de julho de 2021, beleza? Tranquilo? Todo mundo vendo? Confirmam para mim? Sim. Então tá bom então, beleza. Vamos lá, Maria Clara, muito obrigado. Aqui um pensamento do momento de uma música, né, que é chamada de A Novidade, de Gilberto Gil e Herbert Viana, né? Ó mundo tão desigual, tudo é tão desigual, de um lado esse carnaval, do outro a fome total, né? Uma música aí desses caras, né? No show desses caras aqui eu já fui, em dois, do Paralama do Sucesso, desse senhor aqui, Gilberto Gil, ainda não. Espero poder ir a um show do Gilberto Gil, que para mim é um dos grandes artistas do Brasil. Muito bem, ó, registrando presença, tá? Eu já coloquei aí, tem alguém pedindo para entrar no nosso AVA IF, tá aí, já permiti, tá? Ó, tá aí então, ó, de novo a senha para quem chegou, tá bom? Então, olha lá, o que a gente vai ter aqui, ó. Vamos reproduzir a partir daqui e vamos resolver o primeiro exercício, que é o exercício número 8 da lista, tá bom? Um exercício aqui, né, que ele me dá o que? Ele dá aqui, né, assim, o seguinte enunciado. Eu tenho, né, a presença, né, devido à presença das cargas elétricas Q1 e Q2, o vetor campo elétrico resultante no ponto P dessa figura é melhor representado pela alternativa. Então, é um exercício que me dá 5 alternativas, que são 5 setinhas, 5 vetores, e nós vamos analisar isso aqui, né? Então, o que esse cara me deu aqui? Me deu a carga Q1, que vale 20 microcoulomb, uma carga positiva, que vai gerar um campo elétrico no ponto P de afastamento. E tem a carga Q2, que vale menos 20 microcoulombs, ou seja, ela tem o mesmo módulo, mesmo valor absoluto da carga Q1, só que ela gera aqui no ponto P um campo elétrico de aproximação. Tá? E quer saber o vetor resultante, né? Então a gente aplica aqui a questão de vetor, tá bom? Então olha só, o que nós vamos ter aqui, ó? A carga Q1, né, e a carga Q2, elas vão gerar campos elétricos com a mesma intensidade, com o mesmo módulo, né? O módulo do campo elétrico gerado pela carga Q1 é igual ao módulo do campo elétrico gerado pela carga Q2. Então eu tenho aqui no ponto P, eu vou ter um campo elétrico E1 de afastamento, né? Aquilo que eu falei na aula passada, gente. Força elétrica é de repulsão e atração. Campo elétrico, ele é de afastamento ou de aproximação. Então, a carga elétrica positiva, que é essa carga Q1, ela gera no ponto P um campo elétrico de afastamento. E a carga negativa, Q2, vai gerar um campo elétrico de aproximação. Então, eu tenho dois vetores, olha só, unidos por suas origens, tá? Aí eu vou aplicar aqui o quê? O método do paralelogramo. Eu faço uma projeção do vetor E2, uma projeção do vetor E1, onde essas projeções se cruzarem, é onde vai estar o meu campo elétrico resultante. Tá bom? Então, nesse caso aqui, olha lá, né? Dessa configuração dessas cargas Q1 e Q2, o campo elétrico resultante gerado no ponto P é esse que é horizontal e apontando para a direita. A resposta é a letra E. Tá bom? Então, um exercíciozinho aqui, bem trivial, bem tranquilo, né? Mas que envolve o conceito de vetores, né? Vetores, que é um conceito importantíssimo, tá? Eu não costumo, gente, abordar vetor em um tópico específico. Eu gosto de abordar vetor aplicando aqui nesse caso, né? Então, aqui a gente tem dois vetores, né? A gente aplicou aqui a regra do paralelogramo, tá? Para a gente poder achar a resultante. Tranquilo? Resposta letra E, tá? Para esse exercício número 8. Certo? Deixa eu voltar lá, que parece que tem alguém aí que no meio da resolução pediu acesso. Deixa eu ver lá. Aqui a nossa prezada Thalia. Thalia, bom dia, Thalia. Aqui, ó. Tá aí a senha para você, minha prezada. Tá bom? Muito bem, vamos lá. Aí o que nós vamos ter agora, então? Vamos continuar, ó. Exercício número 9. Esse aqui é interessante, né? Bastante interessante. São exercícios, né, gente, que vão colocar esses cálculos, entendeu? Esse aqui é um exercício que, se a gente não ficar esperto, ele é trivial, mas ao mesmo tempo, se a gente der bobeira, a gente acaba errando ele. Então ele fala o seguinte, ó, eu tenho duas cargas pontuais, a carga Q1 e a carga Q2, tá? Essas duas cargas, elas estão onde? Elas estão sobre essa reta X, que está representada na figura,
E vai ter uma terceira carga pontual, Q3, que vai ser fixada sobre essa mesma reta, de modo a que o campo elétrico resultante nesse ponto M, ele tem que ser o quê? Ele tem que ser zero, ele tem que ser nulo. Tá? Então a carga Q1 e a carga Q2 geram campos elétricos aqui nesse ponto M. Tá? Aí ele me fala, a carga Q1 é positiva e vale 4 microcoulomb, a carga Q2 é negativa e vale menos 4 microcoulomb, e a carga Q3, que eu vou colocar, tá? Ela vai valer também mais 4 microcoulomb, ou seja, ela tem o mesmo valor que a carga Q1, tá? Aí ele fala aqui, ó, né? Ele quer saber, então, ó, gente, aqui, conhecendo os valores, aqui, gente, vocês me desculpem aqui que faltou uma parte desse cara aqui. Ele quer saber o que o problema quer saber, ó. Ele quer saber onde que essa carga tem que ser colocada, tá bom? E as alternativas, faltou eu colocar essa última frase aqui, ó. Ela não apareceu, ela ia aparecer aqui embaixo. E as alternativas, deixa eu ver aqui, deixa eu só dar uma olhadinha aqui, se ela aparece aqui. Não está aparecendo, não. Mas tá bom. Aqui ele quer saber, no problema, o quê? Onde que eu devo colocar essa carga Q3? Vai ser aqui, à esquerda do ponto M, né? As alternativas, elas falam isso, ou à direita do ponto M. Tá? E em qual distância que vai ser, tá certo? Então, o nosso cálculo é esse aqui. Então, ele me deu aqui o quê? Essas informações, me deu o valor da carga Q1 positiva, a carga Q2 negativa, a carga Q3 positiva, com o mesmo módulo, tá bom? E aí, o que eu tenho aqui? Eu tenho que o campo elétrico que a carga Q1 vai gerar no ponto M e a carga Q2 gera no ponto M, são esses aqui, ó. A carga Q1 está distante aqui, uma distância 2D, tá vendo, ó, do ponto M. A carga Q2 está uma distância D, ela gera, obviamente, um campo elétrico que tem uma intensidade maior. Esse aqui é o campo elétrico gerado pela carga 2. Estão vendo? Então, o que acontece? Eu tenho que situar aqui, nessa reta X, uma carga Q3 igual a mais 4 microcoulomb, de forma que o campo resultante aqui seja nulo. Tem que ser igual a zero. Então, vamos lá, olha só. Então, ó, vamos calcular, então, o campo elétrico gerado pela carga Q1. Tá? Então, a carga Q1 gera esse campo elétrico. Ó, esse campo elétrico, nós já vimos que ele é de afastamento, então aponta para a direita, e a distância D1 é igual a 2D. Então, teria que o campo elétrico gerado pela carga Q1 é igual a quem? Definição de campo elétrico. Constante eletrostática vezes o módulo da carga dividido pela distância ao quadrado. Então, coloquei aqui o valor da carga, ó, 4 vezes 10 a menos 6, né? Q1 é uma carga positiva, dividido pela distância 2D ao quadrado. Então, isso aqui vai dar, né, ó, resolvendo, eu vou ter um campo elétrico que é K0 vezes 10 elevado a menos 6, vezes sobre D ao quadrado, tá? Ele não deu o valor aqui, ó, eu posso deixar aqui como K0 mesmo, não preciso de colocar 9 vezes 10 a 9, tá? Então, esse é o módulo do campo elétrico gerado pela carga Q1. Lembrando que ele é de afastamento e aponta para a direita. Olha só, o módulo, né, o campo elétrico gerado pela carga Q2, como a carga Q2 ela é negativa, vai ser um campo elétrico de aproximação no ponto M. E vai apontar para onde? Para a esquerda. Ou seja, o vetor campo elétrico aponta para a carga Q2. Né? A distância da carga Q2 até o ponto M é D, então eu vou ter que o módulo do vetor campo elétrico gerado pela carga Q2 é a constante eletrostática vezes o módulo dessa carga Q2, tá bom? O módulo dessa carga Q2, tá? Dividido por D ao quadrado. Então, eu vou encontrar isso aqui, ó. 4 vezes K0 vezes 10 elevado a menos 6, né? Dividido por D ao quadrado. Tá bom? Beleza? Ou seja, o campo elétrico gerado pela carga Q2, que está uma distância que é a metade da distância da carga Q1, é 4 vezes maior. Né? Isso tudo por causa da relação, né, com o inverso do quadrado da distância. Então, esse é o valor do campo elétrico gerado pela carga Q2. Aí, o que eu vou ter aqui, ó? Para que o campo elétrico no ponto M seja nulo, que é o que o problema quer, E3 tem que ter sentido também para a direita. Por quê? Eu tenho 4K0 vezes 10 a menos 6 dividido por D ao quadrado para a esquerda e tenho K0 vezes 10 elevado a menos 6, né? Dividido por D ao quadrado para a direita. Tá certo? Então eu tenho que ter o quê? Eu tenho que ter esse campo elétrico gerado pela carga Q3 apontando para a direita, né? E o módulo dela tem que ser o quê? Ela tem que ser igual à diferença entre E1 e E3.
Então seria o que aqui, né? Eu coloquei aqui, ó, esse cara aqui como positivo, porque ele está apontando para a direita, tá? Então seria o módulo de E3, ó. Quanto que vai valer o módulo de E3? Tá, ó. Ele vai ser, ó, né? Aqui eu estou colocando só para a gente poder calcular, tá? Ó, ele vai ter que ser, ó, K0 vezes 10 elevado a menos 6 sobre D ao quadrado, menos 4K0 vezes 10 elevado a menos 6 dividido por D ao cubo. Tá? O módulo dele, né? E ele tem que apontar para onde? Para a direita. Tá certo? Tranquilo? Então eu coloquei aqui dessa forma, ó, aí eu vou encontrar aqui, né? Esse cara, né? Ele teria que ter, então, esse sinal negativo aqui, gente, só mostra o quê? Que ele tem que ser contrário ao vetor E2, tá? Mas o módulo dele tem que ser esse, ó, tá? Então, em termos de módulo, vai ser o valor absoluto, tá bom? A gente sabe que ele tem que apontar para a direita, né? Para poder equilibrar, tá? Certo? Então, ele tem que ter esse valor aqui. Essa seria a equação 1. É a intensidade de quem? Do campo elétrico gerado pela carga Q3. Aí o que vai acontecer? Mas o campo elétrico gerado pela carga Q3, ele é dado por quem, né? Ó, ele é dado por K0 vezes o módulo de Q3 dividido pela distância 3 ao quadrado. Isso aqui vai dar quanto? Ó, julgando aqui ó, o módulo, né, de 4 vezes 10 a menos 6 coulomb, eu teria então que esse é o valor de quem? Esse deve ser o valor de quem? Do meu campo elétrico E3. Estão vendo aqui, ó, né? Notem bem, gente, que aqui está em função de quem? Não está em função de D, está em função de D3, que seria a distância, tá? D3 é a distância da carga Q3 até o ponto N. Então vamos lá. Então eu posso fazer o quê, né? Se E3 é dado pela equação 2 e por essa equação 1, eu posso igualar as duas, né? O meu objetivo aqui qual que é? É descobrir o valor da distância D3, que a carga Q3 tem que ser colocada do ponto M para que o campo elétrico resultante nesse ponto M seja igual a zero. Então a gente vai ter aqui, ó, olha lá, ó, igualando, né? A definição aqui, ó, da equação 1 para o E3 com a definição da equação 2 para o E3, eu vou aqui desenvolver, tá bom? Né? Então teria aqui, ó, cortando, ó, esse cara com esse cara e esse cara com esse cara, sobra o quê? 3 sobre D ao quadrado, que é igual a 4D3 ao quadrado. 4D3 ao quadrado. Né? Então, achando o valor de D3, né, eu vou multiplicar cruzado aqui, ó, né, ó, multiplico cruzado e já divido, né, eu passo o D3 ao quadrado para cá e o 3 para cá, multiplico 4 por D2, eu vou ter o quê? Que D3 ao quadrado é igual a 4 sobre 3D ao quadrado. Achando a raiz, né, quem vai sair dessa raiz aqui? Ó? Vai sair o 4D ao quadrado é igual a 2D, raiz quadrada de 4D ao quadrado é 2D, sobre raiz quadrada de 3. Racionalizando, né, multiplicando por 1, raiz de 3 sobre raiz de 3, eu vou ter que a distância D3 é igual a quanto? 2 raiz de 3D sobre 3. Tá? Então essa aqui seria a distância que a carga Q3 deve ser colocada... Poxa vida aqui. Deixa eu permitir aqui, ó. Tem umas... Né, eu estou achando que... Ó, essa é a distância D3 que a carga Q3 deve ser colocada de onde? Aonde? Deve ser colocada do ponto M para que eu tenha um campo elétrico resultante no ponto M com essa configuração de 3 cargas. Então a carga Q3 ela tem que ser fixada à esquerda, tá, do ponto M e a uma distância D3 igual a 2 raiz de 3 sobre 3D. Tá? Então a resposta certa para esse exercício é a letra D. Letra D. Tá bom? Então, probleminha aí, gente, né, para a gente usar um pouquinho de matemática, um cálculo, isso é importante, isso é interpretação, tá? Isso aí é interpretação, tá? A gente vai ter, então, essa situação aqui, né? E aí a gente vê o quê? Que é um problema, tá? Conceitual e também uma matemáticazinha mais tranquila. O que nós tivemos que aplicar foi justamente a questão da racionalização para chegar a essa resposta. Tem alguma dúvida desse exercício, pessoal? Tranquilo? Adriano, Diga. naquele valor inicial, quando deu, se eu não me engano, acho que é 3K por D ao quadrado, deu um valor negativo. Isso, Só que aqui. você falou isso. Aí eu peguei o módulo. Isso, por que que tem que usar o módulo e não o valor que deu? Isso, aí que tá. Aqui, ô Maria Fernanda, aí Maria Clara, perdão. Aqui, Maria Clara, o que acontece? Deixa eu pegar aqui, ó, onde a gente chega lá, ó. Aqui, Maria Clara, o que eu considerei? Eu considerei o quê? Ó, eu peguei que o campo elétrico gerado pela carga E3, tá vendo, ó? Ele é igual a E1
menos E2. Aí eu peguei o E1 positivo e o E2 negativo. Por quê? Porque o E1 aponta para a direita, ó, lá, naquilo que a gente colocou lá, né? Ó, o E1 apontando para a direita, aqui está o ponto M, e o E2, ó, que é 4 vezes maior, aponta para onde? Para a esquerda. Então, eu fiz aqui, ó, seguindo aquele referencial, tudo que aponta para a direita é positivo, tudo que aponta para cima é positivo, né? Só para em termos de referencial. Então, eu encontrei aqui o quê? Que o valor de E3, certo? Aqui, o módulo dele, né? Considerando aqui, né? A gente já sabe que ele tem que apontar para a direita. Para quê? Para o campo elétrico ser nulo no ponto M. Mas aí, fazendo essas contas aqui, eu encontro o quê? Eu encontro esse valor de menos 3, tá? K0 vezes 10 elevado a menos 6 sobre D ao quadrado, tá? Mas isso aqui não quer dizer que esse vetor E3 aponta para a esquerda. Por isso que eu considerei o módulo dele. Entendeu? Tá? Eu poderia ter feito aqui, o Maria Clara, o seguinte, fazer E2 menos E1, entendeu? Só que aí eu segui aqui essa questão você poderia fazer isso aqui, o E2 menos E1, o maior menos o menor. Aí eu já encontraria direto o módulo positivo, tá? Mas o que é importante? Essa constatação de quê? De que para o ponto, para que o campo elétrico seja nulo no ponto M, esse vetor E3 tem que apontar para onde? Para a direita. Entendeu? Portanto, ele tem que estar onde? Ele tem que estar à esquerda do ponto M. Essa é a primeira constatação. Tá? Então, só para te explicar por que eu achei o módulo aqui. Aí eu coloquei o módulo, entendeu? Para ficar o valor absoluto, e depois igualei essa definição, esse valor que eu encontrei para E3 em função de D, né? Que foi aquele dado inicial do problema, né? E igualei esse cara, né, em função da definição do vetor campo elétrico E3 em função de D3, que é a distância da carga Q3 até o ponto M. Tá bom? Aí a gente fez essa igualdade, igualei 1 a 2. Tá certo? Tá certo, show. Tá bom? Tá? Aí é aqui resolvendo isso algebricamente. Mas beleza, ficou claro, né? A gente pegou o valor absoluto ali dele, entendeu, Maria Clara? Para igualar, né? As duas Entendi. tá? O valor absoluto que seria o módulo. Então tá bom, beleza, muito bem. Vamos lá, vamos ver o próximo aqui. Esse aqui é interessante, olha só. Esse exercício número 10, né? A gente tem 3 placas, P1, P2 e P3, com as respectivas cargas, né? Positiva em P1, negativa em P2, né? Mais Q, menos Q e mais 2Q em P3, tá? De forma que, né, que elas vão gerar campos elétricos uniformes em certas regiões do espaço. Tá? Então a gente vê aqui, ó, que à esquerda de mais Q eu tenho esse campo elétrico é zero, né? Aqui eu tenho esse campo elétrico, né, é zero também, né? Um campo elétrico de afastamento. Por quê? Porque a carga é positiva, mais Q. Aqui, na carga menos Q, eu tenho aqui um campo elétrico é zero de aproximação e ele também em ambos os lados da placa que tem uma carga menos Q. E aqui eu tenho uma carga o quê? Mais 2Q. Então o campo elétrico que ela vai gerar nas vizinhanças dela vai ser o quê? Mais 2 é 0 de um lado e do outro. Né? 2 é 0 e 2 é 0 de um lado e do outro. Tá? Então, essa aqui seria a configuração, né, dada pelo problema. Aí ele me fala aqui o seguinte: ó, se a gente colocasse essas placas próximas pela distância D, indicada na figura, qual que seria o campo elétrico resultante gerado pelas placas em conjunto? Tá? Qual que seria, então? Então, se eu pegasse isso aqui, ó, colocasse as 3 placas desse jeito, tá? Como é que seria o campo elétrico entre as regiões? Aí ele vai me dar o quê? 5 alternativas sobre o valor desses campos elétricos. Então vamos acompanhar aqui, ó. A carga mais Q gera esse campo elétrico é zero. Tá vendo? A carga menos Q gera esse campo elétrico, ó, né? É zero também. Tá bom? É zero também. E a carga, aqui, perdão, gente, aqui é mais 2Q, né? Aqui a carga mais 2Q vai gerar esse campo elétrico, 2 é zero. Tá claro isso aqui? Então, o que vai acontecer nessas regiões? Aqui, por exemplo, nós vamos somar os campos elétricos nessa região, o campo elétrico nessa região, né? E o campo elétrico que tem aqui nessas regiões. Então, eu vou ter que definir quanto que vale o campo elétrico resultante aqui, aqui, e aqui, e aqui. Tá bom? Então, nós vamos ter aqui, na verdade, ó, deixa eu passar um apagador aqui,
só para a gente poder resolver. Ó. Nessa região, quanto é que vale o campo elétrico resultante nessa região aqui? Ó? Que seria o quê? A esquerda da placa mais Q. Ele vai valer zero. Nessa região aqui, o que, que eu tenho? Eu tenho o vetor campo elétrico gerado pela carga mais Q e pela carga menos Q, que apontam na mesma direção e sentido. O que, que eu faço com dois vetores que têm a mesma direção e sentido? Qual que é a resultante dele? Vai ser 2 vezes esse vetor. Então, aqui eu vou ter o campo elétrico gerado nessa região, vai ser quanto? 2 é 0. E aqui, ó, o que, que eu tenho? Eu tenho aqui nessa região o vetor gerado pela placa carregada com a carga menos Q, que aponta para a esquerda, e o vetor gerado pela carga mais 2Q, que também aponta para a esquerda. Mais 2Q aqui, tá, gente? Então, quando eu somo esses caras, eu vou ter o quê? Que o campo elétrico resultante nessa região é 3 é 0. E aqui, nessa região, eu tenho um campo elétrico resultante 2 é 0. Entenderam isso aqui? Estão vendo? Então, né, a alternativa que representa isso vai ser qual? Né? Vai ser essa daqui, né? Vai ser essa. Então eu tenho aqui, ó, a esquerda da placa carregada com a carga mais Q. Eu tenho uma intensidade de campo elétrico é 0. A direita dessa placa e a esquerda da placa carregada com a carga menos Q, eu vou ter uma intensidade 2 é 0. A direita da carga menos Q e a esquerda da carga mais 2Q, eu vou ter um campo elétrico de 3 é 0. E aqui, a direita da carga mais 2Q, eu vou ter um campo elétrico de 2 é 0. Tá bom? E a alternativa que corresponde a isso vai ser, ó, essa é incorreta, essa é incorreta, esta é a correta, vai ser a letra C. Tá? Aqui, né? Essa aqui é incorreta, essa é incorreta. Então a resposta correta é a letra C. Beleza? Viram aqui esse problema, gente? Tranquilo? Certo? Tá? Então, um probleminha aí, né, é mais conceitual, com aplicação de soma vetorial. Tá bom? Vocês viram aí, né? Tá? Tranquilo? Podemos ir para o próximo? Tinha um pessoal aí que queria chegar, eu acho que... Deixa eu dar uma olhadinha lá, gente. Tá complicado, pessoal. O negócio é o pessoal registrar, né? Ó, aqui não tem ninguém pedindo para vir, não. Então tá bom demais. Vamos lá. Deixa eu ver quantas pessoas tem online aqui. Tá com 30, né? Vamos lá. Então aqui, ó. Vamos passar para o próximo exercício, então, pessoal. Exercício número 12. Tá? Olha lá. As cargas pontiforme Q1 igual a 20 microcoulomb e Q2 igual a 64 microcoulomb estão no vácuo. É isso aí. Estão. É isso mesmo, né? 64. Eu vou confirmar, gente. Opa, perdão. Vamos lá. Então, estão no vácuo, né? Onde a constante eletrostática é quanto? Ela é igual a 9 vezes 10 a nona Newton vezes metro quadrado por Coulomb ao quadrado. Tá? Então, no ponto A e no ponto B. Tá? Pergunta, o campo elétrico resultante no ponto P tem qual intensidade? Olha bem, aqui, ó. A distância de A até P é de 20 centímetros, a distância de Q1, né, e Q2 do ponto A até o ponto B é 1 metro, de forma que aqui, ó, o que eu vou ter? Eu vou ter aqui 80 centímetros de distância. 80 centímetros de distância. Tá certo? Tranquilo, então. Então, isso aqui é importante, ó, né? Então, me deu o dado de Q1, Q2, né? 20 microcoulomb é 20 vezes 10 a menos 6 coulomb. 64 microcoulomb é 64 vezes 10 a menos 6 coulomb. Constante eletrostática. A distância D1 é 20 centímetros, que dá 0,2 metros, ou 2 vezes 10 a menos 1 metro. 80 centímetros é igual a 0,8 metros, que é 8 vezes 10 a menos 1 metro. Tá bom? Aí, olha só, a carga Q1, ela vai gerar no ponto P um campo elétrico E1, que vai ser de afastamento, porque ela é positiva, né? Que é igual a quanto, né? A carga, ó, a carga Q1, né? Que está a distância de 20 centímetros, né? Vai ser esse aqui, ó, né? K0 vezes Q1, o que multiplica D1 ao quadrado. Então eu vou multiplicar aqui colocando os valores, ó, a constante eletrostática, o valor da carga Q1, a distância ao quadrado. Tá? Então eu vou ter aqui, na verdade, o que, né? Ó, eu vou aqui dividir 20 por 4, vai dar 5. Então eu vou encontrar, ó, 9 vezes 10 a nona. Eu passei esse menos 2 para cima, ele vai passar para cá
o quê? Como 10 elevado ao quadrado, né? Aí eu repito a base e somo aqui. Podia somar tudo de uma vez, eu deixei esse passo aqui. Aí eu vou ter, ó, 20 vezes 10 a menos 6, dividido por 4 vezes 10 a menos 2, vai dar 5 vezes 10 a menos 4. Então eu encontro aqui o quê? Que o campo elétrico é 45 vezes 10 a quinta Newton por Coulomb. Tá bom? Então, mais uma vez, atenção às operações de ordem de grandeza, a potência de 10. Bom, a carga Q2, ela vai gerar no ponto P, o que ela gera no ponto P? Um campo elétrico E2 de afastamento, cujo módulo é. Então, eu vou ter aqui, ó, E2 é K0 vezes Q2 dividido por D2 ao quadrado. Então, isso aqui substituindo os valores, ó, né? Mais uma vez, constante eletrostática, 9 vezes 10 a nona, vezes o valor da carga, 64 vezes 10 a menos 6, dividido pela distância ao quadrado. 8 vezes 10 a menos 1 ao quadrado. Então, a gente encontrei aqui, ó. Aqui eu já passo uma faca guinso direto. Né? Eu vou passar esse cara para cima, né? Ele vai passar com expoente positivo, de forma que eu vou ter 9 vezes 10 a quinta Newton por Coulomb. É o campo elétrico gerado pela carga Q2. Tá? E aí? Aí eu vou ter dois vetores que têm sentidos contrários, né? O vetor resultante é o vetor E1 mais o vetor E2. O vetor E1 aponta para a direita positivo, menos o vetor E2 negativo. Isso vai me dar 45 vezes 10 a quinta menos 9 vezes 10 a sexta, 36 vezes 10 a quinta, que dá 3,6 vezes 10 a sexta Newton por Coulomb. E a resposta vai ser a letra B. Tá bom? Um probleminha bem trivial, né? Só aplicando mesmo o conceito de campo elétrico. Tá bom? Beleza? Então esse é o exercício número 12 da lista. Vamos lá. Aí, eu acho que vai dar tempo. Não, vamos resolver esse cara, tá? Vai dar tempo aqui pra gente fazer. Tem esse exercício número 15, pessoal, que ele é um exercício, né, na verdade, cara, eu coloquei ele, na verdade, a lista, né, original era para ser de força elétrica com campo elétrico. Só que eu separei os tópicos campo elétrico com força elétrica, e aí esse cara entrou no bojo ali do campo elétrico, e ele fica como se fosse um exercício de desafio, vamos considerar assim, né? Olha só, aqui o que eu trabalho aqui? Aqui eu trabalho com exercícios o quê? De geometria também, né? Então ele fala aqui para nós, ó, nos vértices de um triângulo equilátero de altura 45 centímetros estão fixas, ou seja, essa altura H1 aqui, ó, estão fixas as cargas QA, QB e QC, conforme a ilustração abaixo. Então isso aqui seria como se fosse um exercício mais desafio, tá? Eu vou resolver ele aqui de uma forma bem explicada para mostrar para vocês de onde que vem as coisas, né? O que a gente tem assistido, né? Vocês, né, devem ter também, óbvio, que estão fazendo isso. Vão na internet, digita o enunciado do problema e sai a resposta. Só que essa resposta, pessoal, né? Eu estava vendo aí, tem uns sites aí de cursinhos preparatórios para Enem, que a explicação dos caras, aquela explicação ali, cara, que o cara resolve um exercício em 3 linhas. E aí, o estudante, muitas vezes, ele fica o quê? Ele fica a ver navios, porque tem conceito que ele perde ali. Então, eu vou resolver aqui detalhadamente esse problema. Tá? Aí ele fala aqui, ó, as cargas QB e QC, elas são idênticas e valem menos 2 microcoulomb, cada uma. Em um dado instante, foi abandonada do repouso no baricentro, né? O que é o baricentro de um triângulo? É onde se cruzam as mediatrizes desse triângulo. Tem uma partícula, então, de massa 1 grama, que está eletrizada com a carga positiva de 1 microcoulomb. Tá? E ela vai sofrer uma aceleração de 5 vezes 10 ao quadrado, metro por segundo ao quadrado. Ou seja, de 500 metros por segundo ao quadrado. Segundo a direção da altura no sentido de A para M, tá? No triângulo. Aí ele fala assim, ó, nesse caso, a carga fixada no vértice A, né, considerando a constante eletrostática do vácuo, deve ter qual valor? Dentre esses 5 valores aqui. Tá? Mais ou menos 3 microcoulombs, 1 microcoulomb ou 5 microcoulomb, ou mais ou menos 5 microcoulomb. Então, um probleminha, né, que envolve essa questão aí, né, de trigonometria, tá? Ó, de trigonometria, né, de geometria e tudo mais, entendeu? A gente tem ali o conceito de baricentro, tá? E aí nós vamos definir como é que vai ficar esse cara aqui, tá? Então tem aqui, ó, dados. Eu quero saber quanto é que vale QA para que essa partícula de massa, 1 grama, quando abandonada no baricentro, ela adquira uma aceleração de 5 vezes 10 ao quadrado metros por segundo ao quadrado. Sendo que a carga B e a carga C têm o mesmo valor,
são negativas, né? E valem menos 2 vezes 10 a menos 6 coulomb, tá? Então esse é um problema aqui de força elétrica, tá? Então nós vamos analisar. E fala que a altura desse triângulo vale quanto? Vale 45 centímetros, tá? Então vamos lá. Olha lá. Bom, a força resultante sobre a partícula, né, é dada pela segunda lei de Newton. Então, força resultante é igual a massa vezes aceleração. Então, aplicando essa definição, eu vou multiplicar a massa, 1 grama, né? 1 grama que eu tenho que passar para quilo. 1 grama é a milésima parte de 1 quilograma, então é 10 elevado a menos 3 quilos, vezes a aceleração. Então, a força resultante, ela é igual a quanto? Ó, ela é igual, aqui, ó, a 0,5 newtons. Essa é a força resultante sobre essa partícula de massa igual a 1 grama, quando ela é abandonada ali no baricentro. Beleza, vamos lá. Vamos definir, então, ali as distâncias das cargas QA, QB e QC até o baricentro do triângulo. Tá? Vamos definir isso aqui. Então, vamos trabalhar um pouquinho com geometria. Eu tenho aqui, ó, essa aqui, esses são os lados desse triângulo, aqui, ó, né? E aí eu tenho o quê? Que essa distância aqui, ó, como esse cara aqui é a mediatriz, essa distância aqui, ela vale D sobre 2. E essa daqui também, ó. Ó, essa aqui também vai valer D sobre 2, né? E essa aqui também, ó. Essa aqui também vale, ó, vale D sobre 2. Estão acompanhando? Beleza? Aqui, gente, quando eu tenho um triângulo equilátero, né? Esse cara aqui, ó, esse triângulo aqui, ele vai ser sempre o quê? Um triângulo retângulo. Tá vendo? Ó, esse cara aqui, ó, que eu fiz aqui, ó. Esse cara é um triângulo retângulo. Tá vendo? E aí eu vou ter aqui, ó, deixa eu pegar minha borracha aqui, porque aí eu rabisquei demais. Esse cara aqui é um triângulo retângulo. Aí eu vou ter aqui, ó. Ó, eu vou ter então, ó, que esse cara e esse cara tem o quê? O mesmo valor, tá? Que é quanto? É x. E tenho aqui, ó, esse cara, que é a distância de B até a carguinha que eu vou colocar aqui, ó, de 1 microcoulomb, a distância de C até essa carguinha e a distância de A até essa carguinha, o que que vale? Vale Y, né? Chamei de Y. Mas, na verdade, o que que eu tenho? Tenho que a distância de cada uma das cargas, da carga QB e QC, que valem menos 2 microcoulomb, e da carga QA, que eu quero calcular o valor, é a mesma distância que é Y. Então, nós vamos ter agora o quê? Que fazer o quê? Temos que calcular essas distâncias dentro desse triângulo. Tá bom? Então, vamos lá. Primeiramente, o que que eu vou fazer? Eu vou encontrar aqui o valor, né, dessa distância D aqui. Mas vamos ver como é que a gente vai fazer isso. Ó. Então, tem a distância D, eu tenho a altura, e tem aqui, ó, D sobre 2. Tá vendo? Então, eu vou trabalhar primeiro com esse triângulo aqui, amarelo, que é um triângulo retângulo. Uma vez que eu tenho um triângulo equilátero, esse aqui é um triângulo retângulo, mas esse triângulozão que tem nos vértices QA, QB e QC é um triângulo equilátero. Esse ângulo interno dele é 60, 60 e 60. E vocês sabem o quê? Que a soma dos ângulos internos de um triângulo dá 180 graus. Então, vamos aplicar aqui, ó, né? Considerando esse triângulo retângulo aqui, ó, amarelo, o que que eu vou ter? Eu vou ter que o seno de 60 é cateto oposto sobre hipotenusa. Né? Cateto oposto é a altura do triângulo, a hipotenusa é a lateral do triângulo. Então seria o quê? Seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Certo? É igual a 45, que é o tamanho dessa circunferência dividido por D. Então a distância aqui, ó, o que que eu vou ter? Ó? Eu vou ter que D raiz de 3 é igual a 90. D é igual a 90 dividido por raiz de 3. Vou racionalizar. Então eu vou ter que D é igual a quanto? A 30 raiz de 3 centímetros. Esse é o valor de quem? Do lado do triângulo, da distância D. Aí agora o que que eu vou fazer? Eu já conheço esse valor D, eu já posso encontrar o D2 aqui, ó. Então agora eu vou pegar esse carinha aqui. Para quê? Para eu achar o valor de X e depois o valor de Y. Só que aqui, ó, eu já conheço aqui o quê? Que esse ângulo aqui é a metade, então ele vai valer 30 graus. Tá vendo? É a metade. Por quê? Porque eu estou trabalhando com a mediatriz. Então, na verdade, o que que eu vou ter aqui? Ó? Eu vou ter esse triângulo aqui, em que eu vou ter que encontrar primeiro o valor de X e depois eu vou achar o valor de Y, que é o que importa. Porque o valor de Y é justamente a distância da carga A, da carga B e da carga C até o baricentro, onde vai ser colocado
a partícula de massa 1 grama e carga mais 1 microcoulomb. Então, aplicando aqui, o que eu vou fazer? Ó? Considerando esse triângulo aqui, ó, azul, ó, eu vou ter tangente de 30 graus, é quem? É x sobre d sobre 2. Cateto oposto sobre cateto adjacente. Ó, estão vendo aqui? Quem que é a tangente? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Aí eu vou ter, ó, achando aqui, a tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3, é igual a 2x sobre d. Então, raiz de 3d é igual a 6x. X é igual a raiz de 3 sobre 6d. Achei a equação 2. Se eu substituir o valor de d que eu encontrei na equação 1, né, na equação 2, eu vou achar o quê? O valor de x. X, então, é igual a 15 centímetros. Tá? Aqui, gente, eu estou pegando o quê? Tá? Tem lá as regrinhas de baricentro, aquelas fórmulas lá, que você chega à fórmula general, né, que fala que ali a distância, né, da base até o baricentro é 1/3 da altura, né? Mas aqui o que eu fiz? Eu fui lá, cara, e peguei o cabrito, o bode pelo chifre, a cabra pelo chifre, tá bom? Então estamos resolvendo, achei esse cara. Agora, o que acontece? Ó, ali o que eu tenho? Eu tenho que a altura quem que é? É x mais y, então a altura vai ser, o y vai ser quem? Que é quem importa, é h1 menos x. Então vai ser 45 menos 15, eu achei o valor de y, que é 3 vezes 10 a menos 1 metro. Achei os valores da distância da carga QA, QB e QC até o baricentro, tá? Que é o que eu precisava. Opa, beleza. Então já tem aqui, ó. Aqui eu já tenho o valor dessa distância, né? Então, olha aqui, nesse ponto, o que eu vou ter? Essa carga que eu coloco aqui é positiva, e essa bichinha aqui, o que ela é? Ela é o quê? Negativa, né? Então ela vai gerar o quê? Uma força de atração. Essa também é negativa, vai gerar também uma força FC de atração. Notem uma coisa, que a distância entre a carga B e a carga C até a carguinha de 1 microcoulomb que eu vou colocar aqui é a mesma. E elas têm o mesmo valor. Essa aqui vale menos 2 microcoulomb e essa bichinha aqui também vale menos 2 microcoulomb. Então, FB e FC têm a mesma intensidade. Só que aqui tem uma coisa, gente, que até acontece, que é o seguinte, eu estou considerando que essa configuração, ela está, na verdade, eu estou considerando que ela está aqui na vertical. Aí o cara me deu o dado da massa, ele deu um dado da massa para quê? Para ser considerado ou não. Então eu considerei aqui que aqui vai ter o peso também. Estou considerando essa configuração vertical. Esse triângulo poderia estar deitado, mas ele não deu essa informação, se ele estava deitado ou não. Entenderam o que eu estou falando? De toda forma, o peso tem que ser considerado, porque eu tenho uma partícula de 1 grama, né? E aí eu estou considerando também a gravidade igual a 10. Então teria nessa configuração que a força FB de atração da carga B, a força SC de atração da carga C e o peso para baixo. E aí fica aqui a grande incógnita. Para onde que aponta a força FA elétrica gerada pela carga A? Tá bom? Certo? E aí o que nós vamos fazer? Vamos ter que calcular. Mas primeiro, o que eu vou fazer aqui? Ó? Considerando que a distância de B até C é igual a Y, que vale 3 vezes 10 a menos 1, e as cargas são iguais, eu vou calcular o quê? A força FB, que é igual a força FC, que eu chamei de F', que vai ser quem, então? Ó, a constante eletrostática vezes o valor, né, da carga, que é B e QC, vezes o valor da carga da partícula, que é 1 vezes 10 a menos 6 coulomb, dividido pela distância y ao quadrado, que é a distância de B e de C até a partícula. Então, substituindo os valores, olha lá, coloquei a constante eletrostática, 9 vezes 10 a nona, que é o dado do problema, vezes o módulo da carga de A, de B ou de C, que é menos 2 vezes 10 a menos 6, o valor absoluto, né, vai dar positivo, vezes o módulo da carga da partícula de 1 grama, que é 1 vezes 10 a menos 6, dividido pela distância ao quadrado. Ou seja, 3 vezes 10 a menos 1 elevado ao quadrado. Fazendo isso tudo aqui, ó, o que eu vou ter? Eu vou ter aqui, ó, 18, tá, gente? Que não é 98, não. Que ficou aqui complicado. É 18, tá? 18 vezes 10 a menos 3 dividido por 9 vezes 10 a menos 1, que vai dar quanto? 2 vezes 10 a menos 1. Então, a força que a carga B e a carga C fazem tem intensidade de 0,2 newtons. Tá bom? Esse é o valor das forças, né? Aquela que aponta na mesma linha da mediatriz ali, daqueles lados. Aí, o que eu vou ter aqui? Olha lá, ó. Eu vou ter para cá FB e para cá FC. Só que esses caras vão ter o quê? Eu vou decompor ela. Onde? Nesse eixo
aqui, ó, eu vou decompor ela no eixo o quê? X e Y. Tá vendo, ó? Então, decompondo esses caras, o que eu vou encontrar aqui, ó? Eu vou encontrar aqui, ó, a componente FBX, a componente FCX, essas duas vão se cancelar, e vou ter aqui a FBY e a FCY. Tá vendo? O que acontece? Esse cara cancela com esse. O que eu vou ter de força resultante gerada por essas duas cargas? Eu vou ter FBY e FCY. Tá? Quanto é que vale? Ó, então, ó, no final das contas, o que sobra dessas duas forças praticadas pela carga B e pela carga C? Só sobra as componentes verticais delas, né? Entendeu? Que são iguais, tem a mesma intensidade. Então, ó, FB mais FC é 2 vezes FBY. E quanto é que vale esse cara aqui? Olha lá, ó, vejam bem, ó. Ele é o quê? É o cateto adjacente ao ângulo de 60 graus. Então, eu vou ter que FB mais FC é 2 vezes FB vezes cosseno de 60. Quanto é que vale FB? Nós calculamos na outra diapositiva, vale 0,2. Então, vai ser 2 vezes 0,2 vezes o cosseno de 60 graus, que vale meio. Esse cara corta, de forma que eu vou ter o quê? Que a força resultante sobre a partícula de massa 1 grama e carga mais 1 microcoulomb colocado no baricentro do triângulo equilátero é 0,2 newtons. De forma que eu vou ter calcular agora o quê? O peso da partícula. Vai ser a massa da partícula vezes a gravidade, 10 elevado a menos 3 vezes 10, que vai dar 10 elevado a menos 1, que é 0,01 newtons. Muito bem. A força resultante, que nós calculamos lá no princípio, né, que era o produto da partícula, da massa da partícula, vezes a aceleração dela, e que a gente encontrou que vale 0,5, é dada por quem, então? Vai ser a força resultante da partícula QA carregada e da partícula QB carregada, QB e QC, perdão, QB e QC carregadas, que é FBC, que nós já calculamos, que vale 0,2, mais quem? O peso, tá? Então estou considerando o peso, mais a força A. Tá bom? Então, olha lá, se eu pegar isso aqui, ó, o que eu vou ter? Ó? Eu vou ter que a força resultante, que aponta para baixo, tem que ser igual à soma de todos esses caras. Então, isso aqui vai dar quanto? Ó, eu vou ter, ó, 0,5 é igual a 0,2, que é a força elétrica resultante das cargas QB e QC, mais 0,01, que é o peso da carguinha, mais a força A. De forma que a força A vai valer quanto? Vai valer 0,5 menos 0,21. Isso aqui vai dar quanto? 0,29 newtons. Tá? E o sentido desse cara? O sentido desse cara é o mesmo sentido de A para M, que é o sentido da aceleração, o sentido da força resultante. Tá vendo? Por quê? Porque não teve diferença de sinal. Então, aquela forcinha lá, ó, né? Você lembra que a gente desenhou ó, o triângulo retângulo? Ó? A força que essa carga, ó, QA gera aqui no baricentro, ó, aqui está a carga QA, ó. Ela vai ter o quê? Ela vai ter sentido e direção de onde? Ó? De A para M. Esse aqui é o sentido da força elétrica gerada pela carga QA. Estão vendo? E vale 0,29. Aí o que eu vou fazer agora? Vou aplicar isso onde? Na lei de Coulomb. Né? Então nós já sabemos que é o quê? Uma força de repulsão. Né? Então, obviamente, que a carga QA é positiva. Então o módulo de QA vai ser quem? Vai ser igual força FA 0,29 newtons é igual a constante eletrostática vezes o módulo da carga de A vezes a carga da partícula P, né, dividido pela distância A ao quadrado. Então isso aqui, né, nós já achamos lá no princípio que a distância A é 3 vezes 10 a menos 1 metros. Bom, pessoal, então a gente vai ter aqui, né, que a força A, né, 0,29 é igual a 9 vezes 10 a nona, vezes o valor da carga QA, que a gente quer descobrir, né, aqui, né, vezes quem? Vezes 10 elevado a menos 6, que é o valor da carga da partícula, dividido pela distância da carga QA, aquela que está no vértice de cima, até o baricentro, que é onde fica a partícula, 3 vezes 10 a menos 1. Então isso aqui vai dar quanto? Né? Ó, aqui, ó, 10 a nona com 10 a menos 6 vai dar 10 elevado a mais 3, né? Então aqui, né, 3 vezes 10 a menos 1 elevado ao quadrado dá 9 vezes 10 a menos 2, aí eu passo uma faca guinso aqui, ó, no nosso prezado 9 e 9, sobra o que aqui para nós? Ó, vai sobrar, ó, 10, né, multiplicando cruzado, né, ó, eu vou ter 10, 0,29 vezes 10 a menos 2, que é igual a 10
elevado a mais 3. Aí eu vou passar o mais 3 para o denominador, né? Para o denominador, multiplicando cruzado, né? E o QA isolar o QA. Então eu vou ter aqui, ó, que QA é igual a 0,29 vezes 10 a menos 5, que dá 2,9 microcoulomb, né? Porque aqui, ó, isso aqui vai ser o quê? 10,9, né, ó, vezes 10 elevado a menos 1, né? Então vai ficar 10 elevado a menos 6, tá? E de forma que, aproximando, eu vou ter aqui, então, que a carga A é aproximadamente 3 microcoulombs, tá? Nós não encontramos a resposta exata, mas por quê? Porque o problema, ele deu uma massa da partícula e nós consideramos o quê? Que no caso, o triângulo equilátero está na posição vertical e o peso apontando para baixo. A gente não poderia considerar de outra forma, né? Porque senão isso ia influenciar, inclusive, sobre a aceleração da partícula, tá bom? Então é um problema interessante, né? Mas é que ele mostra, você vê que o valor da carga é um valor aproximado, né? Então é isso aí, tá? Mas é interessante o caminho que a gente percorreu até chegar aqui. Então, pessoal, a resposta correta é a letra A, tá bom? Né? A carga ela é positiva e vale mais 3 microcoulombs. Valeu, pessoal. É isso que a gente tem para hoje aí.